Fala galera, olha só, vou apresentar para vocês agora a rotina acadêmica, a rotina docente de quando a gente sai para viaja, né, para dar aula na pós-graduação. Essa é uma vida que eu vivi por intensos 15 anos, né, da minha vida, viajando aí quase que o Brasil inteiro, né, mas uma coisa que eu devo à educação física, né, conhecer grande parte do Brasil. Eu lembro que teve um ano ali que eu fiz mais ou menos 30 trechos aéreos naquele ano, acho que foi 2017, 2016 ou 2018, não lembro ao certo, mas viajando aí quase que todo final de semana. E era uma rotina insana, porque eu viajava no final de semana para dar aula, voltava, muitas vezes domingo à noite, e na segunda de manhã já estava na graduação dando aula. Então, né, era uma rotina aí cheia de energia. Hoje eu estou mais cansado, né, então, e também até pelas demandas que eu tenho aqui no Nefet, no Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, também no Núcleo de Preparação Física para Tenistas e também no Corinthians, né? Até por essa demanda eu não consigo aceitar tantas aulas de pós-graduação assim. Na verdade eu não aceito, na grande maioria das vezes, né? Mas hoje especialmente, na aula de hoje eu acabei aceitando. A aula vai ser em Curitiba, né? Eu moro em São Paulo, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês da rotina, né? A primeira coisa que acontece sempre que eu vou viajar, seja uma viagem pessoal ou até profissional, a primeira coisa que eu faço, ou né, uma coisa que para mim é imprescindível e negociável no dia, é treinar. Não, né, por nenhum valor filosófico do treino, mas me faz muito bem. Hoje eu acabei de treinar aqui potência, um pouco de pliometria, um pouco de sprint interval training. Enfim, agora é arrumar a mala aí para poder ir viajar. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos bastidores, beleza? Então, separa aí, né, a sua pipoca, o seu refrigerante, para você poder assistir aí, que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Olha só, uma das curiosidades aqui é que antigamente para dar aula eu escolhi uma dessas camisetas aqui que vocês estão vendo. É tudo camiseta de rock que eu tenho aqui. Antigamente para dar aula, né, era escolher uma dessas daqui, pronto. Mas hoje o mundo está um pouco mudado, então não adianta, né, ir dar aula de rock. Antigamente isso era estilo, hoje virou desleixo. Então normalmente o que eu faço é escolher, né, uma camisa, né? Normalmente a camisa é para o primeiro dia de aula, naquele sentido de que a primeira impressão é a que fica. E já no segundo dia de aula, normalmente eu vou com uma camiseta polo, que aí dá, né, aquela visão de que, ó, tá vendo? Tomei o cuidado de vir no primeiro dia de camisa, no segundo dia a gente já se conhece, então eu venho de camiseta polo, e as duas acabam demonstrando mais respeito. Eu gostava mesmo de dar aula de rock, mas já que não pode, agora a gente se adapta ao novo mundo. Então olha só, a primeira parte da mala feita, eu sempre levo um travesseiro, porque eu tenho problema com travesseiro muito alto. Só por curiosidade, existe até na fisiologia do exercício, né, quando a gente estuda a qualidade de sono, uma questão que é chamada nas equipes, por exemplo, de cardápio de travesseiro. Quando vai para um hotel, uma equipe de alto rendimento, por exemplo, tem um cardápio de travesseiro, que é para escolher travesseiros mais altos, mais baixos. Imagina, alguém que está acostumado a dormir com travesseiro baixo, dorme com travesseiro altão, acaba perdendo a noite de sono. Isso, para um atleta de alto desempenho, pode ser significante entre uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Obviamente que para mim, sou um cozido, não faz diferença nenhuma, mas eu quero dormir bem. E aqui a camisa, não estou resistindo, então estou levando uma camisa do Ozzy, né? Vai que me dá na telha, né? Até fazer uma homenagem pro Ozzy, que acabou de falecer. Aqui a camiseta da Associação de Judô Carlos Fossati, porque onde eu tô indo lá, Curitiba, tem, né, o Francisco, que é um grande aluno, amigo, um grande nome aí do judô. Eu tô levando para ele uma camiseta de uma academia tradicional aqui de São Paulo, né, a Carlos Fossati. E aqui, né, Apollo, tal, enfim, as outras coisas, beleza? A primeira parte da mala tá feita, agora eu vou mostrar para você um pouquinho o que vai na mochila, né, quais são os equipamentos que eu levo. E aqui, né, o que normalmente eu costumo levar. Uma curiosidade, eu costumava fazer o meu to-do list nos cadernos, então, né, as tarefas que eu tinha que fazer e tudo mais. Só que aí tem o peso do caderno, então o que eu tô fazendo agora? Colocando tudo no aplicativo Lembretes do iPhone, e aí onde quer que eu esteja eu tenho tudo que eu tenho que fazer, então eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Obviamente a carteira, mouse, porque por mais que tenha aqui, né, essa parte aqui do notebook, como eu gosto de fazer aula, eu adoro fazer com mouse, né? O fone de ouvido, né? Também tem o fone pequenininho, então eu sempre fico entre um e outro. E aqui o adaptador, porque, né, Mac precisa do adaptador. E ali você tá vendo também, né, que tem ali, ó, né, o microfone,
de lapela para gravar conteúdo para vocês, mas esse daqui eu não sei se eu vou levar, tá bom? Então, né, basicamente é isso daqui, claro, né, desodorante, perfume, essas outras coisas que também vai na mochila de mão. E só complementando também o que eu costumo levar, sempre levo um chocolatinho, porque eu gosto de comprar no quarto de hotel, é um absurdo, né, medicamentos, eu tenho um pouco de problema de enxaqueca, então sempre levo meus medicamentos aqui, chiclete que não dá para viver sem, o alquinho porque a gente nunca sabe, e não se esqueçam disso daqui, que são os carregadores. Normalmente eu levo um carregador com USB-C e o outro com cabo Lightning da Apple também, tá bom? Então, complementando aí, né, os outros utensílios para você poder levar aí nas suas viagens. Muito bem, agora a gente está chegando aqui na sala de embarque. Normalmente, né, quando é voo doméstico, a gente chega 2 horas antes no aeroporto. Como eu já sou mais macaco velho, voo doméstico eu chego 1 hora antes, já faço check-in online, ou seja, é só chegar, passar ali pela sala pelo embarque, enfim, já era. Algumas dicas importantes, de preferência utilize aí os cintos que não tenham metal, né? Tirem os apetrechos, pulseira, anel, essas coisas, que eu gosto sempre de dar aula com pulseira e anel, já coloco tudo na mochila. E é isso, quanto menos metal no corpo, melhor, você agiliza o processo, beleza? E aí, vou atualizando vocês aqui. Olha só, galera, não vou falar sobre a organização aqui no Brasil, porque para não ser cancelado, mas que coisa triste, né? O portão marcado era 256, aí no aplicativo, aí você vai no 256, tá lá Curitiba, no aplicativo veio 264, aí o 256 que era Curitiba virou Brasília, e o 264 que o aplicativo mandou você ir, mandou a gente ir, que seria Curitiba, não é mais Curitiba. Neste momento, pedimos que não formem filas até que seu portão seja completado. Ou seja, uma zona, uma bagunça. Não sei nem o que falar, cara, porque é tão simples, né? Mas aqui não funciona. É assim que funciona. O padrão é não funcionar. Fala aí, galera. Depois do primeiro dia de aula aqui, agora é hora de chegar no hotel, conhecer o quarto. Enfim, é um quarto. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Muito bem. Podem ver. Tá aí. É um quarto. Tem uma cama. Tem um telefone, não sei pra quê, para ligar para recepção. Tem banheiro cai água, tem torneira, secador, e é isso aí. Agora é bater um pandeco. Eu tenho um costume muito particular, né? Toda aula que eu dou de pós-graduação eu gosto de sempre dar uma avaliada na aula um dia antes da aula acontecer, né? Então, de sexta para sábado, sábado para domingo, enfim. Então, essa é a minha lição de casa hoje. Então, eu já aproveito e peço alguma coisa pelo quarto mesmo, como aqui, e já vou trabalhando. E aqui tem o jantar da primeira noite. Então, né? Comida árabe, docinho que não pode faltar, charutinho com folha de repolho, abobrinha recheada, tem uma kafta, pão sírio, porque sempre que dá fome, pão sírio é a salvação, e aqui tem esfirra. Esfirrinha. Ops. Pra variar, erraram uma esfirra, tem mais uma aqui, que ficou por algum lugar, mas que esfirra de za'atar. Quem é descendente de árabe vai entender, e de queijo. Pô, professor, é muita comida, é nada, cara. Comida árabe é saudável. E, como eu não estou tomando Coca-Cola durante a semana, para aqueles que acham que eu aderi ao movimento fitness de saúde, não é isso, é por um motivo de promessa. Eu estou tomando durante a semana água tônica ou água com gás, e no final de semana eu tomo a Coca Zero. É isso aí. Fala, galera, então estamos aqui no segundo dia de aula, já tomei o café da manhã e estou aqui dando uma revisada na aula. Eu vou até mostrar aqui para você como é que fica normalmente o meu computador quando eu faço as aulas. Deixa eu mudar aqui a câmera.
Então tá com um pouco de reflexo aí, mas acho que vai dar para você ver. Então, né, cheio de aba aqui em cima, que eu vou abrindo os artigos para ir dando uma olhada, né? Aí eu vou revisando os artigos. E uma coisa que eu gosto de... Esse slide aqui ficou bem legal, quer ver? Cadê? Fiz um slide novo aqui que ficou bem legal. Né? Aquela questão de que, né, quando a gente ganha massa muscular, a gente aumenta a taxa metabólica de repouso. Olha a quantidade de calorias por dia que a gente tem no aumento da taxa metabólica de repouso, né? E isso não sou eu que estou falando aí, né? A gente tem vários estudos aí que acabam mostrando isso aí. Alguns, né, acabam mostrando o valor de 13 quilocalorias, outros de 21 quilocalorias, enfim. Tá? E uma coisa que eu gosto de fazer bastante quando eu monto uma apresentação é fazer dar essa olhada geral na apresentação, né? Então eu começo a aula ali, no caso, mostrando o que vai ser discutido naquele dia, e aí quando eu dou uma olhada nos slides nesse formato aqui, eu consigo ver todo o sequenciamento que eu vou ter ao longo do dia de aula, né? Então me dá uma visão muito mais ampla da aula do que quando eu coloco nessa visão aqui. Então é uma coisa que eu acabo sempre fazendo, né? E meu computador acaba virando aí uma bagunça, porque, né, você vai abrindo aqui as telas, os artigos aí, eu deixo a bagunça mesmo, deixo o caos, porque do caos vem a ordem, né? E aí então, quando passa a aula, aí eu, né, fecho todos os slides e tudo mais. Outra coisa interessante é a forma que eu queria mostrar para você, a forma como eu organizo os artigos aqui, né? Eu vou até... Tem uma pasta aqui, que é uma pasta de pós-graduação, e nessa pasta de pós-graduação, tudo isso aqui são as aulas que eu já dei ao longo da minha vida e que eu já ministrei ao longo da minha vida. E aí eu vou colocando os artigos, por exemplo, hoje eu falo treinamento de força, não treinamento de estilo, mas eu vou colocando os artigos dentro de cada tema de aula. E aí eu coloco lá todos os artigos, e aí acaba ficando mais fácil. Por exemplo, taxa metabólica de repouso, TPC, né, os artigos de recuperação, treinamento de glúteo, enfim, né? E aí eu vou entrando nas diferentes temáticas das pós-graduações e vou pegando, por exemplo, sistema imunológico, né? Aí tem lá os artigos, aí eu pego todos os artigos, enfim, é uma forma que eu tenho de me organizar. E uma coisa que eu gosto bastante no Mac é que ele é muito assertivo quando você faz a busca lá em cima, tá vendo? Eu falo, pô, eu queria achar aquele artigo XYZ, eu coloco lá e ele busca para mim o artigo. O Mac, nesse sentido, é tão fantástico que se eu colocar, né, um termo que eu usei em um determinado slide, ele vai buscar o slide cujo termo está dentro do slide. Então, assim, ele faz uma busca muito profunda. Então, para quem é acadêmico, eu recomendo muito, né, trabalhar com MacBook, ou para quem quer entrar nesse mundo aí de palestras, né, o mundo, enfim, eu acho que é sensacional trabalhar aí com MacBook, tá? Então fica aqui a minha sugestão. E aí também uma outra, né, dica de produtividade, eu deixo tudo dentro da plataforma Mac. Então, por exemplo, eu tenho o iPhone, o iMac, né, o MacBook, então em qualquer lugar que eu estou, todas as informações eu tenho na palma da minha mão, né? Isso acaba facilitando muito. Pô, professor, é muito caro, mas é um investimento para a carreira, e especialmente para quem quer trabalhar com muitos arquivos, muitas informações, muitas aulas, né, ou quer entrar aí no mundo do acadêmico, né, ou que está aí, por exemplo, cursando pós-graduação e que quer se organizar melhor, né, eu acho que é uma ferramenta excelente. Dá para fazer isso com outras ferramentas? É óbvio que dá, né? Eu estou falando daquela que eu conheço, mas se você, né, trabalha com plataforma Android, Windows, por exemplo, basta você ser organizado. Tem excelentes aplicativos também, né, para você poder trabalhar. Então, acho que a questão não é nem a marca, né, a questão é o padrão de organização, é você fazer a coisa certinha do jeito que você né, se organizar direitinho, porque aí a gente ganha em eficiência e ganha em produtividade, beleza? Hoje eu vou dar aula até às 18 horas, né, e aí depois eu mostro um pouquinho, né, da noite aí, da conversa para vocês, mas provavelmente também, né, ficar no hotel até concluir a minha aula para amanhã domingo, e aí depois, né, aí vai ser mais tranquilo. Eu vou voltar só para a noite, então tem aí o período da tarde para poder almoçar e desfrutar um pouquinho, né, da cidade.
Ó, galera, vou dar uma dica extremamente importante quando você estiver trabalhando fora da sua cidade natal. Fica de olho que é Brasil. Quando você ficar, né, para você ficar extremamente ligado quando você estiver trabalhando fora. É aquilo ali, ó. Tá vendo ali, ó? Aquele é um dos estabelecimentos mais importantes para você poder comprar uma gelada, poder comprar um chocolate. Nunca confie no valor do hotel. Vai lá, compra uma gelada, compra um chocolate, deixa no quarto. É o que eu sempre faço. Inclusive agora eu vou comprar uma geladinha para comer com um cheeseburger daqui a pouco. Olha só, galera, compartilhar as drogas aqui que foram compradas. Droga número 1, para nunca faltar glicose na nossa corrente sanguínea. Droga número 2, Nutella. Essa daqui fala por si mesmo. Essa cerveja aqui em São Paulo é mal cara, custa R$25. Eu adoro essa cerveja, aprendi a gostar com meu pai. Sério, acho que ela é do Pará. Aqui custa 8, não sei porquê. E obviamente, né, a droga número 4, tem que ver. Daqui a pouco um cheeseburger e a noite está fechada para poder preparar a aula de amanhã. Muito bem, galera. Agora trabalho finalizado. Agora que acabou as aulas, agora é comer o negócio e depois ir para o aeroporto e esperar rumo a Guarulhos. E olha só quem que deu a honra de vir me buscar aqui no hotel. Vou mostrar para vocês. Olha só, galera, ó. Aí, ó. Professor Francisco não conhece Curitiba, levou 3 horas para chegar aqui. É isso aí, então estamos nos encaminhando aqui para o final de semana de aula, né? Mostrei aqui para você um pouquinho do bastidor, como é que funciona, um pouquinho das curiosidades, como é que funciona. Hoje, né, eu já não atuo mais em outras pós-graduações. É esse daí, ó. Agora ele vai. Já se encontra em solo, estacionado em frente ao portão de número 8. Estacionou. O embarque será realizado pelos grupos especificados em seus cartões de embarque. Por motivo de segurança, pedimos que nunca façam filas até que seu grupo seja anunciado. Não vai adiantar nada. Vão fazer fila e eu vou mostrar aqui. Então estamos nos encaminhando aqui para o final de semana de aula, né? Como eu estava dizendo em algum momento. Hoje meu tempo ele é dedicado exclusivamente ao Nefet, ao Corinthians e ao núcleo de preparação física, então, né, eu não tenho mais o hábito de dar aula na pós-graduação, né, que não seja nas pós-graduações do Nefet. Aceitei o convite, né, por ser um convite de um colega aí, que foi meu colega durante o doutorado e tudo mais, então pude vir, não me arrependi, a aula foi muito legal, os alunos foram muito legais, é uma turma muito boa, mas, né, reitero aqui que hoje, né, minha participação nas pós-graduações é muito diferente do que era no passado. No passado, né, como eu já comentei com vocês, teve um ano que eu fiz quase 30 trechos aéreos, então dava aula até sexta-feira, viajava, né, às vezes ia direto da faculdade, viajava, chegava no estado. Quando era um estado praiano, né, normalmente Nordeste ou Rio de Janeiro, eu chegava, né, já ia direto para a praia para tomar um banho de mar, depois voltava para o hotel, sábado e domingo aula, domingo voltava para São Paulo, e já na segunda-feira de manhã dava aula, né? Então tinha bastante energia ali para poder trabalhar. Hoje eu continuo com essa energia, mas essa energia hoje é canalizada, né, para as pós-graduações e para todos os eventos que a gente faz em mentorias no Nefet, para o Esporte Clube do Corinthians Paulista, o qual eu tenho que deixar aqui externado o meu agradecimento, não só, né, ao Corinthians, mas também a todos os profissionais, né, que na sua competência permitem, né, que o clube continue
né, andando muito bem ali, especialmente o pessoal de saúde e performance, mesmo quando eu acabo aí tendo pontualmente essas viagens de aula, mas que são hoje muito poucas, né, quando comparadas com o passado. E também dedicado meu tempo hoje ao núcleo de preparação física. Mas de alguma forma você viu aí como é que funciona. De sexta para sábado, de sábado para domingo eu fico focado 100% ali na aula, depois de domingo da aula eu fico mais de boa, aí dá para tomar gelada e tudo mais. Não que eu não tenha tomado a gelada no sábado, também tenho, né? E obviamente que quando a gente fala de um assunto que a gente já está falando bastante tempo naquele ano, aí é mais de boa, mas mesmo assim eu continuo continuar concentrado ali para poder entregar para o aluno que de fato está ali, que de fato está ansioso para a sua aula, tem de entregar o melhor, para que ele possa ter a melhor experiência possível de aprendizagem. É um tipo de respeito que eu acho que o aluno sempre vai merecer, né? E ele sempre, o professor, né, ocupar o cargo de professor, ocupar a banca de professor ali, a banca que eu digo a bancada, né, ali o palco do professor, existe uma responsabilidade muito grande, porque você acaba exercendo ali um poder ideológico. O que é um poder ideológico? As pessoas vão acreditar no que você vai falar porque você, em tese, está lecionando, está ensinando, você carrega um título, carrega uma autoridade intelectual. Então é muita mancada, né, muita sacanagem, né, você utilizar essa autoridade intelectual para falar groselha, falar abobrinha. Então, né, o professor tem que estudar, tem que estar atualizado, tem que trazer, e principalmente a relevância prática, né? Tem uma coisa que eu sempre faço nas aulas de pós-graduação, que é dar diretrizes práticas para que o profissional possa trabalhar. Porque senão, cara, o cara fica lá na aula sábado e domingo, assiste 345 slides, 481 artigos, chega na segunda-feira a atuação dele é a mesma, e a culpa não é dele, né? A culpa é que muitas vezes ele acabou não tendo a diretriz prática daquilo que ele deveria ter naquela aula para poder mudar a rotina de atuação dele. Então, assim, sintetizar, concatenar esse conhecimento e trazer uma aplicação prática também é um respeito ao profissional. Se você em algum momento participou de alguma aula, né, que você fala assim, puta, professor, aprendi lá 385 slides, 495 artigos, mas chegou na segunda-feira, né, foi a mesma coisa que nada. Comenta aí no vídeo, né, que é uma experiência que grande parte dos profissionais passaram, porque eu passei a vida dando aula na pós-graduação e muitos comentavam isso comigo, né, e aí, obviamente, que acontecia isso. E aí, obviamente, eu sempre tomei esse cuidado para que os alunos pudessem na segunda-feira falar, puta, da hora, a aula do final de semana foi bem legal. E eu acho que é essa experiência que eu entrego aqui na pós-graduação do Nefet. Eu criei a pós-graduação do Nefet pensando nisso. Uma pós-graduação que de fato conseguisse levar mais à prática para que o cara, para que o profissional, a profissional, se sentisse contemplado e seguro para aplicar aqueles conceitos na prática. E aplicando aqueles conceitos na prática, né, invariavelmente, melhores resultados virão. E melhores resultados vão colocar esses profissionais num lugar mais bem estabelecido no mercado de trabalho. E esses profissionais melhor estabelecidos no mercado de trabalho, eles vão lembrar bem de mim. E isso vai gerar um público fiel, vai gerar um público que te indica, né? E foi assim que o Nefet, o Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, acabou sendo constituído. Então, aqui um pouco das minhas reflexões acadêmicas antes de embarcar com Deus de volta para São Paulo.